caos o trânsito em Maceió nesta segunda-feira. Nós vamos agora mudar o assunto, falando também de pautas do Ministério Público do Estado de Alagoas. Estamos aqui no estúdio com o novo Procurador-Geral de Justiça, Leão Araújo, ele que se prepara para uma quarta experiência, quarta vez como Procurador-Geral de Justiça, e ao fazermos uma comparação com suas gestões passadas, há 20 anos, o que você tem em mente de mudança para esse próximo biênio? Parabéns mais uma vez pelo desafio e pela ousadia, pela quarta vez como Procurador-Geral de Justiça, doutor Leão. Boa tarde, Videlão. Eu agradeço o convite formulado. Espero, obviamente, aproveito para cumprimentar toda a direção da Gazeta News, né, pelo investimento, pela estrutura, né, de continuar bem servindo a população alagoana com informações que possam ir ao encontro daquilo que a sociedade deseja. Mas, na verdade, como você muito bem colocou, é um desafio, né, você ter a pretensão de assumir a chefia do Ministério Público 20 anos depois e fazendo pela quarta vez. Eu acredito que talvez foi esse modelo dialogal que eu tento estabelecer no âmbito do MP, especialmente conversando com todas as gerações, né? Porque você tem o Ministério Público 20 anos depois, você tem vários outros atores que chegaram à instituição, mas a gente conseguiu manter esse diálogo com todas as gerações, a minha geração, a geração que me antecedeu, as gerações subsequentes, mostrando que talvez fosse um momento de a gente construir uma convergência para que pudéssemos estabelecer novas metas para que o Ministério Público possa continuar servindo a sociedade alagoana. Não é simples, é evidente, dirigir uma instituição quando você tem a participação de todos aclamando o seu nome, a sua responsabilidade é bem maior, não somente do ponto de vista interno, mas do ponto de vista externo. Mas eu acredito que quando a gente tem uma escuta ativa e se dispõe necessariamente a ouvir a todos, é possível que a gente consiga acertar nesse quarto mandato à frente do Ministério Público de Alagoas. Agora, isso é muito bom quando se tem já um entendimento que em 20 anos muita coisa pode ter mudado, né? Mas falando tecnicamente, como vai ser na prática essa logística da sua administração à frente do Ministério Público de Alagoas daqui para frente, doutor? Eu acho que tem dois pontos fundamentais. Hoje a gente não pode deixar de considerar o avanço tecnológico, portanto o Ministério Público precisa continuar investindo. Essa é uma ferramenta que permite uma resposta muito mais efetiva no que se refere às ações que são próprias do MP. É fundamental que a gente observe que o Ministério Público precisa estabelecer um novo modelo de atuação. A gente já vem discutindo a possibilidade de implementar regionalizações, ou seja, o Ministério Público regional, isso com a finalidade de otimizar recursos humanos, né, e recursos materiais. Para isso acontecer, nós tivemos que fazer um movimento com a atuação do Colégio de Procuradores no sentido de viabilizar a nomeação de analistas na área jurídica, na área de psicologia, na área de serviço social, na área de TI. É fundamental para que a gente possa, diante da realidade fiscal do Estado, otimizar esses dois elementos e, dessa forma, dinamizar, dar maior efetividade à atuação do Ministério Público. Mas, para isso, também, eu colocaria um terceiro elemento, é a necessidade de a gente aprimorar todo o nosso corpo, não somente aquele promotor, não somente o promotor que atua na área fim, mas também esse corpo que atua na área meio, que é fundamental para a sustentabilidade das ações que devam ser desempenhadas pelo MP de Alagoas. Agora, para poder captar todos esses profissionais e corpo técnico, qual a sua visão a respeito de uma possibilidade, de uma perspectiva na realização de concursos para o próprio Ministério Público no futuro, doutor? Excelente, né? Esse encaminhamento feito por você, porque a gente sabe da dificuldade hoje que é passar no concurso público. A gente sabe que é um investimento de longuíssimo prazo para aquele que a gente denomina de concurseiro. A gente sabe que não é uma resposta imediata. E o colégio teve esse olhar porque nós estávamos com um concurso, né, com vigência até o dia 16 de agosto deste ano. E a gente mostrou, né, que era possível aproveitar esses concursados que estavam na expectativa, considerando que a gente se encaminhava para o término da validade do concurso. Eu acho que o MP dá uma demonstração inequívoca do respeito que tem por esses concursados. E acredito que o MP de Alagoas está fazendo um gesto, não somente no tocante a se estruturar, mas também fazendo um reconhecimento desses que estavam aguardando essa nomeação há mais de 4 anos. Mas isso também tem que ficar claro, só está sendo possível porque a gestão anterior e a gestão atual teve a capacidade de dialogar com o Parlamento alagoano, com o chefe do Poder Executivo, porque isso perpassa por uma questão sensível. Que questão sensível é essa? Orçamento. Então a gente demonstrou que a gente poderia aproveitar esse pessoal, com isso a gente poderia retardar a realização do concurso de promotor, porque é um profissional que tem, óbvio, uma remuneração mais elevada e seria ter uma repercussão fiscal
e orçamentária mais expressiva do que nomear esse pessoal que estava com dessa ansiedade. A gente sentia isso, portanto, eu acho que é um movimento que o MP demonstra, né, a importância e o respeito que tem por aqueles que querem ingressar no serviço público. Agora, estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Leandro Araújo, ele que é procurador-geral de Justiça, né? Procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Alagoas, falando também de dois braços importantes do Ministério Público, o GAECO e o GAESF, dois importantes braços do Ministério Público no combate ao crime organizado e à sonegação fiscal. Terão atenção especial também nesta nova gestão, doutor? Como você muito bem colocou, são dois grupos que trabalham no assessoramento do Procurador-Geral. Com que objetivo? Fazer com que o Procurador-Geral possa, através desses dois grupos, GAES e GAECO, ofertar as condições necessárias para os promotores que estão atuando nas suas respectivas promotorias, o mínimo necessário para que temas relevantes, sensíveis, tenham uma maior densidade na investigação. Não sem razão, esses dois grupos, eles contam com um setor de inteligência que permite necessariamente a produção de provas essenciais para a gente ter uma ação penal proposta com solidez probatória. Isso é fundamental, portanto, a gente consegue com isso implementar a expertise no que se refere à produção de prova técnica com a finalidade de substanciar a atuação dos membros. Porque a gente há de imaginar que o promotor isolado num determinado município, ele não dispõe de uma estrutura ampla para ter a profundidade necessária na investigação. E esses dois núcleos, esses dois grupos têm se mostrado muito eficientes. E esse é um modelo, para a sociedade alagoana ter ciência, é um modelo padrão, né, no país inteiro. Então, a existência de GAES pode ter uma outra nomenclatura, o GAECO não, é quase que uma nomenclatura uniforme. São grupos criados e pensados e refletidos por uma política nacional de atuação do MP. São temas que são debatidos no Conselho Nacional de Procuradores Gerais, são temas que são abordados num diálogo com o Procurador-Geral da República. Portanto, é algo que tem o objetivo de integrar a atuação do MP no combate às organizações criminosas. Mas eu aproveito para fazer um destaque aqui. É necessário também que a gente deva reconhecer, né, o diálogo que esses órgãos nossos devem ter com a área de segurança pública do Estado de Alagoas, com a Polícia Militar, porque são profissionais que estão diretamente na ação imediata. Eu coloco sempre assim, eles atuam de forma imediata, a gente atua de forma imediata, porque o objetivo nosso é dar a solidez necessária na propositura da ação. Eu gosto sempre de compartilhar, eu acho que é o momento de entender que o compromisso nosso com a sociedade perpassa pelo reconhecimento de um protagonismo coletivo, envolvendo esses órgãos de segurança pública. Devo fazer o registro da atuação do próprio Tribunal de Contas, que produz, sem dúvida nenhuma, relatórios que permitem a gente identificar qual o caminho, qual a rota de investigação que a gente tem que ter. Doutor Leão, falando sobre essa atuação do Ministério Público, muitos acham que o Ministério Público tem um caráter mais resolutivo. O que consiste esse trabalho resolutivo e é uma busca também de evitar mais judicializações, uma vez que o Judiciário tem hoje uma alta demanda de processos, doutor? Qual a sua visão a respeito desse assunto? Na verdade, eu acho que isso é uma evolução, né, do Ministério Público brasileiro ao entender que é tão complexa a necessidade de efetivação de políticas públicas para assegurar os direitos fundamentais, que quando a gente está diante de políticas públicas de natureza estruturante, é muito mais aceitável que a gente trabalhe num contexto de PA, uma terminologia que a gente usa para procedimento administrativo, para que a gente possa construir de forma escalonada, né, estabelecer uma calendarização, uma evolução daquela política pública. Porque a gente diz sempre assim, nós vamos agir de forma densa na área da educação. Mas vamos refletir, há uma política pública já posta. O que a gente identifica é incorreções, omissões. Então parece muito mais aceitável que ao invés de demandar, a gente identifique, coloque vários atores reunidos e a gente possa dizer, olha, população, isso será resolvido, mas isso não resultará de uma ação impositiva, mas de uma construção coletiva. E até trazendo para determinados debates a academia, que tem um papel importante nesse diálogo, e acho que o MP, né, de Alagoas tem essa consciência, né, de que esse formato é um formato que atende. É óbvio que quando se trata de improbidade, quando se trata de mácula ao patrimônio público,
aí não há que se pensar nessa solução consensual, apesar de já se ter alguns institutos que podem ser utilizados, como a NPP, como a NPC, mas não nesse formato de construção coletiva. Uma última colocação, como o senhor vê, como nova gestão, a importância da Corregedoria Geral? A Corregedoria Geral, eu costumo dizer, hoje chefiada pelo Procurador de Justiça Maurício Pita, ela tem que ter a sua atuação com base em 2 pilares. Um pilar primeiro, que me parece que deve ser contínuo e perene, que é no sentido de conscientização, né, de atuação preventiva, aquela atuação preventiva em relação aos nossos membros do Ministério Público. E um outro que não pode ser diferente, né, quando na realidade se identificar uma falta de natureza funcional, ter a resposta imediata até para que a população saiba que, em havendo qualquer transgressão de natureza disciplinar, o MP não será conivente, não irá compactuar qualquer conduta que possa macular a imagem do Ministério Público. Doutor Leão, muito obrigado pela presença, obrigado também de coração pelo carinho, pelo respeito, pelos votos também de muito sucesso aqui no formato do Gazeta News Edição da Tarde, e as portas sempre abertas para o Ministério Público. Uma boa jornada nessa sua 4ª passagem como Procurador-Geral de Justiça aqui no Ministério Público de Alagoas, doutor. Eu que agradeço, Daniel, o convite formulado e mais uma vez lhe cumprimento, né, pela forma cortês e pela qualidade do teu programa e, obviamente, do profissional que você se apresenta. Parabéns. Deus te abençoe, tá certo? Boa sorte aí também no comando do Ministério Público do Estado de Alagoas. Depois de conversarmos aqui no estúdio com o doutor Leão Araújo, ele que é o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Alagoas, nós vamos agora falar sobre a CPI da Braskem, que houve nesta terça-feira.